compor a mesa de honra, convidamos a presidente do Conselho Universitário e magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura. Diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, professor Fernando Oliveira Paulino. Neste momento, convidamos os membros da comitiva que recepcionarão o homenageado. Professor emérito da UNB, Venício Arthur de Lima. Professor emérito da UNB, professor Sérgio Dairel Porto. Professor da Faculdade de Comunicação da UNB, Luiz Gonzaga Figueiredo Mota. Professor da Faculdade de Comunicação da UNB, Clodomir Souza Ferreira. Assistente de direção da Faculdade de Comunicação da UNB, senhora Ivoneide Brito de Oliveira. Ex-aluno da Faculdade de Comunicação da UNB e jornalista, senhor Eumano Silva. Neste momento, pedimos aos convidados para receberem de pé ou em posição de respeito e com aplausos o homenageado, professor José Salomão Amorim. Solicitamos que todos se mantenham em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Ipirangas mais fáciles
Gostaríamos de agradecer e registrar a presença da diretora de pesquisa do Decanato de Pesquisa e Inovação da UNB e filha do homenageado, professora Cláudia Amorim, do diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, professor José Manuel Morales Sanches, da diretora da Secretaria de Comunicação da UNB, professora Thaís Mendonça Jorge, do presidente da TV Comunitária UNB, senhor Paulo Miranda, e dos professores eméritos José Carlos Aleixo, Vinícius de Lima, Sérgio Porto, que estão na comitiva, e professor Vladimir Carvalho, além do chefe de departamento da Faculdade de Comunicação, Dione Moura. Para declarar a abertura desta sessão solene, passamos a palavra à presidente do Conselho Universitário e reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura. Boa tarde. Declaro aberta esta sessão solene de outorga de título de professor emérito ao docente José Salomão Davi Amorim. Para proferir o discurso de apresentação do homenageado, professor José Salomão Davi Amorim, convidamos para vir ao púlpito o docente da Faculdade de Comunicação da UNB, professor Luiz Martins da Silva. Então, a minha saudação se chama-se precisamente Oração de Salomão. Não sei se é exatamente o nome da peça literária do momento, mas é assim. Magnífica reitora, professora Márcia, em nome de quem cumprimento as autoridades aqui presentes, prezado professor Salomão Davi Amorim, senhoras e senhores, sempre fui agradecido por existir o professor Salomão nos meus caminhos, mas, neste momento, coroa-me tão simples, coroinha nas proximidades que me couberam junto a este amigo, que não se limitou a professar e ensinar, pois se dedicou ao magistério e à gestão educacional como quem exerce um sacerdócio. E tal foi o seu vocacionamento que veio com alguma demora a atribuição dessa estrela que, ora em diante, lhe ornará, caríssimo Salomão, o peito e o coração. É para já e você será mais um professor emérito da UNB, mas já não era. Ocupar-me-ei, portanto, de umas poucas tautologias, pois considero já bem aclarados os méritos para com o título que ora se lhe concede. Porque eu, nesta cerimônia, acólito, com certeza há uma legião de oradores mais credenciados, mas por algum desígnio entrei na escala, missão que recebo como um presente, ser orador de uma liturgia tão significativa perante o homenageado e diante de todos os que aqui se encontram. De início, pensei em declinar, por acanhamento e com medo de dar um branco, tanto o que dizer. E como dizer bem, de modo a não diminuir a intensidade do brilho deste laureado. Peço, portanto, aos senhores e senhoras a compreensão para com as limitações deste orador, pois não irei enumerar as realizações do professor Salomão, o que seria exaustivo. Não irei destacar o que teria de estar nas primeiras páginas, nas manchetes, sequer nos pés de página desta grande revista, da qual se revestiria uma edição escrita ou audiovisual da carreira do professor Salomão.
O que me ocorreu foi como um pintor que faz retratos com traços, delinear, portanto, linhas impressionistas. Não uma charge, tampouco uma caricatura, mas um esforço por trazer a vocês algumas características a serem apreciadas. Não que vá contar aqui grandes novidades, apenas ressaltar alguns aspectos e cores do perfilado, e aí sim, por parte de quem esteve observando Salomão desde os tempos em que fui seu aluno e orientando de graduação. Tive a felicidade de prestar atenção aos passos deste grande mestre e amigo, pessoa humana, e por que não o reconhecer assim também a pessoa pública e um pouco do quanto ele é muito família. Começo, então, por ressaltar que o professor Salomão foi além da sala de aula, pois o seu lado pessoa pública adquiriu uma dimensão nacional e, com certeza, latino-americana no campo em que tem atuado e que eu resumiria em 3 palavras-chave: comunicação, democracia e justiça. Ele tem lá, como cidadão que vota, que é contribuinte, que paga IPTU, que presta contas, os seus comprovantes, os seus deveres e obrigações. Insisto, no entanto, que ele ultrapassou de longe as suas funções e atribuições primárias como profissional de ensino. Salomão veio de Minas Gerais para Brasília com uma missão política, mas, desde os primórdios dessa tarefa, com um propósito bem claro de fazer política educacional e não política partidária. E dentro dessa orientação, vislumbrando 2 prerrogativas, 2 perspectivas: criar na UNB as condições e a ambientação necessárias para o ensino de vanguarda na área de comunicação e especialmente na sub-área de jornalismo, ambas como parte de uma área maior ainda, a de ciências sociais aplicadas. É preciso contextualizar que a vinda deste jornalista destacado profissional já em meados da década de 1960 era estratégica por si, pela demanda existente, mas dificílima, pois as condições encontradas aqui não eram das melhores. Aliás, eram das mais árduas e delicadas, pois teria que cultivar em terra que fora arrasada. Sabem todos o impacto que significou para o UNB a saída de tantos professores solidários ao fundador da Faculdade de Comunicação, o jornalista Pompeu de Souza. O desafio, portanto, era duplo: integrar uma equipe e, com ela, levar adiante a missão de consolidar cursos e habilitações e contornar as barreiras políticas que se lhe apresentavam, entre elas, a de estar permanentemente sob suspeição e sob a vigilância de um regime ditatorial que mantinha sob a mira não somente a UNB, mas ainda com maior desapreço a Faculdade de Comunicação, logo em seguida rebaixada a departamento. Temos, portanto, de louvar o denodo de uma equipe de jornalistas que se graduou em Minas, trabalhou em veículos diversos, qualificou-se em nível de pós-graduação e veio para a UNB, como diz no jargão popular, para não deixar a peteca cair, aquela que Pompeu de Souza havia deixado no ar com um ideal que não podia se esborrachar. E falando em ideal, é indispensável contextualizar a gênese dos cursos da Faculdade de Comunicação, que muito deve às condições de consolidação, mas, como prometi, prefiro destacar algo preponderante para o sucesso desse projeto: a personalidade de Salomão e sua imensa inteligência emocional. Uma narrativa sobre a trajetória de Salomão inflete necessariamente sobre um período que foi crucial para a história da Universidade de Brasília, para a história da Faculdade de Comunicação, da UNB e para a consolidação do ensino de comunicação no Brasil e suas respectivas habilitações. Diria que desde a vinda de Salomão e Marco Antônio Dias para a UNB em 1966, foram necessários 10 anos para que o Departamento de Comunicação atingisse a maioridade em seus propósitos originais, consolidasse um corpo docente e um ensino bem qualificados e, no meio do caminho, ainda desse um passo gigantesco para a época, criar um mestrado em comunicação e, por fim, na década de 1990, o seu doutorado. Creio que a ninguém ocorrerá negar o quanto foi preponderante a atuação de um compenetrado grupo de jornalistas que veio de Belo Horizonte e que, além dos 2 antecessores, passou a contar com Luiz Gonzaga Mota, Vinícius Arthur de Lima e Sérgio Porto. Tratava-se de um grupo
que já somava afinidades desde os tempos de militâncias estudantis derivadas da Ação Católica em Minas Gerais. Lamentavelmente, alguns outros valores ficaram de fora, não passaram pela peneira da eugenia política dos órgãos de, entre aspas, segurança. Foi o caso de um jornalista que veio de ônibus junto com Luiz Gonzaga para se submeter a uma seleção. Foram aprovados e pegaram outro ônibus de volta. Lá ficaram sabendo que esse companheiro tinha sido vetado por uma sigla de 3 letras, o SNI. Este núcleo docente de reforço logo tratou de se qualificar em nível de pós-graduação e desenvolver as linhas de pesquisa da faculdade. A comunicação, que já contava com vários professores de prestígio, entre os quais destacamos o nome de Vladimir Carvalho, Carlos Chaga, Luiz Humberto, Pedro Jorge e Geraldo Moraes, ampliou ainda mais a sua capacidade com o ingresso do professor Murilo Ramos. Desde então, gerações e gerações de professores se sucederam, muitos dos quais já tendo sido orientandos dos que acabamos de nomear. E entre os méritos de Salomão, um deles foi precisamente a sua capacidade de trabalhar em equipe, estando ele ou não em cargos de chefia. Jovem formado em Direito e atuando com destaque no jornalismo, onde ocupou posições importantes no Jornal da Tarde de São Paulo e na criação da revista Veja, também em São Paulo, Salomão seria observado por aqueles que se empenhariam em recuperar a UNB das imensas lacunas deixadas pelo referido êxodo de professores quando da saída de Pompeu de Souza. A vinda de Salomão, portanto, contribuiu para o soerguimento do corpo docente da UNB e, mais detidamente, evitando descontinuidades na condução de disciplinas de comunicação, ele próprio se propondo a dar várias dessas disciplinas. A UNB tinha sido torpedeada em seu projeto de universidade vanguardista e a Faculdade de Comunicação havia sido quase abatida em seu projeto de ensino de ponta. Pompeu de Souza fora não somente o jornalista que revolucionou a estrutura da redação jornalística ao introduzir no Brasil os procedimentos do LID, da pirâmide invertida, e entre os dois, uma pitada brasileira, o sublide contextualizador do impacto dos elementos do fato, por esses já estarem presentes na abertura do texto noticioso, mas precisarem de uma respiração imediata nos desdobramentos da emoção, no fluxo da narrativa. Aqui um parênteses fora do texto, né, e o que é uma ousadia tentar improvisar no momento deste, mas é o seguinte: essa estrutura continua válida até hoje e mais válida e renovada ainda com a difusão da notícia nos meios de internet. E que, por sinal, essa mutação na estrutura da notícia foi objeto de uma tese da professora Thais, aqui citada, Thais de Mendonça. Pompeu teve uma passagem pelos Estados Unidos e trouxe para o Brasil, nos anos 1960, aqui tem uma correção, nos anos de 1960, na faculdade aqui, mas Pompeu, ele deixou de brincar o carnaval de 1950 para redigir o primeiro style book, o primeiro manual de estilo de jornalismo brasileiro, nos moldes dos quais eu estou me referindo, e que abandonava o antigo, chamado, apelidado de nariz de cera, que era aquele em que o jornalista enrolava muito para dar notícia. Vocês já foram acostumados, no seu período, a ler a notícia, o impacto, depois é que vêm os detalhes. Também as inovações que se apresentavam na circulação rápida e global das notícias mediante o aporte de novas tecnologias de difusão da notícia, por texto, imagem e vídeos. Era necessário uma nova universidade proporcionar um ensino ritmado no compasso da velocidade e dos modelos mercadológicos dos produtos midiáticos. Salomão havia estado em Brasília uma rápida passagem, pois ainda não se havia desvinculado de seus compromissos em São Paulo. Mas logo em seguida seria tentado por um de seus companheiros de militância universitária em Belo Horizonte, o colega Marco Antônio Dias, na UNB, a convite do então reitor Caio Benjamin. Há quem diga que a possível e longa carreira do jornalista Salomão tenha sido prejudicada por este convite. Um convite interessante em desafio, mas já de início com perdas salariais.
Entretanto, abraçar o magistério como missão estaria no chamado vocacional desse jornalista, marcado desde o seu sobrenome com um chamado. Certamente, não por mera coincidência, Amorim significa aquele que ensina. Há mais curiosidades na correlação entre os nomes e os destinos do nosso agora emérito educador. Dessa combinação sonora do pai de Jesus com reis bíblicos e um sobrenome arcaico, surgiria uma personalidade dedicada à comunhão das ideias por profissão, e trazendo de berço uma convergência que certamente o habilitaria como conciliador, uma comunhão afetiva, a descendência de árabes e, quem sabe, judaica. A tez morena será moura, os olhos azuis vêm da avó materna, quem sabe, dos cristãos novos. Negociador, portanto, desde os seus antepassados fenícios. Salomão pertence a uma família dotada de talento para o comércio por gerações seguidas, mas tendo experimentado os temperos da música e do futebol. Salomão cresceu acalentado por acordes de violinos, serestas e comidinhas libanesas nas tertúlias de sua família em Cláudio, cidade natal, e posteriormente nas reuniões domingueiras da sua querida tia Haifa, em Belo Horizonte. O próprio pai de Salomão era o provedor de saborosos quibes nos intervalos dos recitais, que em sua casa se prolongavam até de madrugada. Ao lado dos comércios e do futebol, e é uma outra paixão, desses mineiros com nomes de José, Salomão e Davi. Sim, o nosso Salomão não é o primeiro com esse nome, recorrente nessa família que veio originalmente da cidade montanhosa de Brumana, a 45 minutos do aeroporto de Beirute e de onde se descortina uma visão esfuziante do Mediterrâneo. Em Minas, continuaram no comércio. O avô, o capitão Dojinho, tocou os negócios quando o jeito de fazer isto ainda era em lombo de burro. Desse avô enfatiotado de terno e chapéu coco, o menino Zezé, o terceiro de um time de 10, reclamava da ranzinice. Quando o velho vinha de visita, irritava-se com a algazarra que os meninos faziam em torno de uma sinuquinha. Mais tarde, as disputas se tornaram mais sérias e seriam outras, as do futebol. Torcedores fervorosos, alguns da família se destacariam a ponto de um parente de Salomão se tornar dirigente do clube de Cláudio, e outro dar nome ao próprio estádio de futebol da cidade. O próprio Salomão jogava muito bem, mas se destacou foi nos estudos. Na família, ele era o cara reconhecido como, entre aspas, muito inteligente. Além de tirar as melhores notas e quase monopolizar o primeiro lugar das turmas, ainda dava aulas particulares em várias matérias para quem precisava de reforço. Paixão mesmo, no entanto, foi por uma estudante que veio aparecer no seu caminho na Universidade Federal de Minas Gerais. De namoro já encaminhado, estavam numa mesa durante um bailinho de carnaval promovido pelo DCE. Detalhe, a mãe da moça os observava noutra mesa a comedida distância. Segundo detalhe, a cena dos dois pombinhos estava tão comovente que um jovem sociólogo que passava não se conteve e emitiu o seguinte comentário: isto está me cheirando a bebê. Ora, um sujeito com essa competência profética tinha mesmo de ser, um ano mais tarde, o padrinho de casamento de José Salomão e Sônia Naves. E que honra, aquele sociólogo bem-humorado era nada menos do que o amigo Herbert de Souza, mais conhecido como Betinho, o irmão do Enfio, este último, tempos depois, colega de redação do Salomão jornalista. Como não referir a episódios tão líricos e tão significativos na vida de quem, no seu coroamento acadêmico, irá daqui a pouco estender a mão para receber o título de professor emérito? Justamente porque, apertando a tecla de retorno deste filme documentário, vamos conhecer um pouco melhor a arqueologia reveladora deste professor, reconhecidos pelos seus conhecimentos e pelas suas competências didáticas, mas também por ser uma, entre aspas, figura humana de muito agradável convívio e portador de um leque de admiráveis virtudes. Dele se conta, por exemplo, que é uma pessoa com profundo senso de justiça, que é um amigo de extrema lealdade, que é um esposo de amor, carinho, respeito reverenciais, pai afável e cooperativo, avô apaixonado e mestre generoso de uma memória gigantesca a ponto de encontrar com um antigo aluno e rememorar conversas que tiveram acerca da conjuntura política de um determinado momento de agruras.
Impossível não se referir também a uma das características mais marcantes do homenageado, que é a de não brigar. Teria sido um destacado diplomata, não o tivesse convocado desde cedo o jornalismo. Conversei com algumas pessoas próximas dele sobre essa arte de conviver em paz, mesmo com quem discorda e até fere o seu acentuado senso de justiça. Ao que parece, domina alguns segredos para isto. Sabe ouvir, mantém um tom de consideração pelo interlocutor e, quando de todo não encontra os pré-requisitos do diálogo, opta pelo silêncio, pede licença e se retira. Pode ser que volte, se souber restaurar o clima propício, algo que o pensador Jürgen Habermas denominaria de as condições ideais de fala. Um amigo em comum me contou que Salomão não passa recibo nem nas rivalidades do futebol, mesmo ele sendo um atleticano ardoroso. Ao ser cotejado sobre um mal-sucedido resultado do Atlético face ao arquirrival inimigo Cruzeiro, saiu com esta: você viu que partidaço o América fez? Esta é a maneira salomônica deste torcedor ainda fiel às transmissões da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Tão fiel que descobriu uma sintonia por meio de uma operadora de TV por assinatura para sintonizar, claro, a Rádio Itatiaia. Vou referir agora um reconhecimento unânime dos que conhecem de perto a trajetória de Salomão. Ele manteve ao longo de décadas uma presença, uma participação e uma produção intelectual de grande valor para o que veio a ser chamado de pensamento comunicacional, tendo sido um dos primeiros autores de textos fundamentais para os cursos de comunicação que foram criados a partir da década de 1960. Ou seja, ele é um nome muito importante entre os autores que trataram da importância estratégica da comunicação para o desenvolvimento econômico, humano e cultural e para a democratização política, tendo se esforçado especialmente por difundir no Brasil os textos dos autores latino-americanos. Contraponto importantíssimo às tendências norte-americanas e europeias quando estas chegaram perto da hegemonia. A aposentadoria e a idade não esmaeceram em Salomão a sua capacidade de manter um senso crítico sempre alerta. Em recentes entrevistas, como as que concedeu ao também emérito professor Isaac Reutemann e outra ao professor Fernando Paulino, sobre o papel dos meios de comunicação no Brasil, no momento em que o país se prepara para comemorar o bicentenário de sua independência, no contexto de uma série que se intitula O Brasil que Queremos, Salomão advertiu: a despeito da democratização da comunicação por conta de grandes avanços tecnológicos, a sociedade brasileira se vê diante de uma nova etapa de convivência com os monopólios, desta vez gigantes de atuação global. Megacorporações com poderes ainda mais hipertrofiados e com capacidade não somente de selecionar conteúdos para serem consumidos por todo o planeta, mas também para invadir privacidades e armazenar dados de milhões de pessoas, o que é mais grave, para usos suspeitos. Esta capacidade crítica de Salomão o mantém ativo nos debates, contribuindo para a compreensão dos avanços e dos percalços envolvendo os meios de comunicação nos novos cenários. Sempre foi assim, com patriotismo e abnegação. Ocorre-me pontuar que fez parte de uma comissão para deliberar sobre o currículo mínimo dos cursos de comunicação no Brasil no início dos anos 1970. Importante registrar a sua recente participação no Observatório Político da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Como veem, não fui muito enumerativo quanto ao currículo do professor Salomão. Quantos cursos, quantos cargos, quantos papers. Aliás, dizem que mineiro é paper, né? Sei do seu desprendimento e do quanto a sua atuação no campo do jornalismo e da área de comunicação serviu mais ao interesse público do que a si próprio. Pode ser que tenha prejudicado a si mesmo e algumas linhas a mais do seu currículo por uma maneira bem peculiar de ser, a de colocar sempre o dever e os aspectos institucionais em primeiro plano. E por ser um cavalheiro que sempre cita, primeiramente, os outros participantes de uma iniciativa, mesmo que ele tenha sido o articulador principal. Mas, Salomão, esta é a sua história, e é uma história muito bonita. E isto me lembra um verso de um conterrâneo seu, o Carlos Drummond de Andrade, no poema Infância. E eu
não sabia que a minha história era mais bonita que a história de Robinson Crusoe. Salomão, eu estive observando a sua história e não só concluí que a sua história também é mais bonita do que as melhores histórias dos homens solitários, como Robinson Crusoe, por ser a sua história uma história de uma pessoa muito solidária. Aliás, Salomão, mais do que um portador de nomes bíblicos, José, Salomão, Davi e esse Amorim que eu fiquei sabendo que é aquele que ensina, sua vida é uma oração. Por isso que esse texto chama-se a oração de Salomão. Sua vida é uma oração. Sua vida, Salomão, é um salmo. Louvado seja. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença do diretor do Instituto de Biologia da UNB, professor Jaime Santana, e da assessora especial do gabinete da reitora, senhora Dionei Magalhães Brito. Neste momento, a presidente do Conselho Universitário e reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura, concede o título e entrega o diploma de professor emérito a José Salomão Davi Amorim. Eu, Márcia Abraão Moura, presidente do Conselho Universitário e reitora da Universidade de Brasília, confiro ao docente José Salomão Davi Amorim o título de professor emérito, que foi concedido pelo Conselho Universitário, de acordo com o que preceitua o Estatuto da Universidade de Brasília. Para proferir o seu discurso como professor emérito da Universidade de Brasília, nós convidamos para tomar a palavra o professor José Salomão Davi Amorim. Abraão Moura, professor Dr. Fernando Paulino, diretor da Faculdade de Comunicação, a quem agradeço o empenho na concessão deste título. Professor Dr. Luiz Martins, orador desta cerimônia, membros da minha comitiva, professor emérito Vinícius Arthur de Lima, professor emérito Sérgio Darel Porto, professor Dr. Clodomir Souza Ferreira, professor Dr. Luiz Gonzaga Mota, secretária da FAC, Ivoneide Brito de Oliveira, jornalista Eumano Silva, minha esposa Sônia, claro, né? Consultora intelectual e companheira de todas as horas, meus filhos, Cláudia, Flávia, Márcio, meus netos, Mateu, Elisa, Camila e Rafael, minha nora Andréia e genros Marcelino e Sanches, minhas primas e sobrinhos que vieram de Minas Gerais, colegas professores, alunos, ex-alunos, companheiros do Observatório Político e todos os amigos que me honram com a sua presença. Eu vou começar falando um pouquinho sobre minha origem e formação. Eu nasci em Cláudio, Minas Gerais, de uma família de 10 irmãos, e guardo com afeto a lembrança de meus pais, Salomão e Maria. De Divinópolis, onde fiz o curso ginasial, guardo a recordação do convívio com meus tios, Teodósio e Lila, e com meu tio Joaquim, dos quais recebi lições de vida e carinho. Em Belo Horizonte, concluí o curso de Direito na UFMG, cuja grande lição foi ter me ensinado a compreender o papel das instituições na sociedade e da política
como espaço de convivência e solução dos problemas comuns. Militei em movimentos da Ação Católica, como JEC, JUC e Ação Popular. Dessa época, recordo com saudade a convivência e amizade com Betinho, meu padrinho de casamento, símbolo nacional da luta contra a fome, e com Frei Mateus Rocha, um dominicano que tocava violão e que mais tarde seria vice-reitor da UNB na gestão Darcy Ribeiro. Como jornalista, trabalhei em Última Hora, Diário da Tarde, Correio de Minas, Diário de Minas, nos dois últimos casos, sob a liderança do grande jornalista e amigo Guy de Almeida, um dos mitos da imprensa mineira. Em Minas, vivi a primeira experiência com a repressão que se seguiu ao golpe de 64, quando era secretário de redação do Diário de Minas. Logo após o golpe, grupos paramilitares ameaçavam invadir o jornal, o grosso da equipe se demitiu e Guy de Almeida, então diretor de redação, foi preso, ficando posteriormente exilado por 15 anos. Estive em lista para ser preso, perdi o emprego, mas consegui viajar para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos da Associação Interamericana de Imprensa. Na volta, fui trabalhar em São Paulo, Luiz já mencionou, no Jornal da Tarde e na revista Veja, da qual fui subeditor de educação. Eu estava bem no jornalismo, mas sentia a necessidade de aprofundar meus conhecimentos. A oportunidade surgiu quando dava aulas no recém-criado curso de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais. Ganhei, então, uma bolsa de estudos para um curso no CIESPAL, Centro Internacional de Estudos Superiores de Periodismo para a América Latina, em Quito, para onde mais tarde voltaria como professor. O foco do curso não era, como até então eu conhecera, o estudo do jornalismo sob o aspecto humanístico, mas sim o da comunicação, uma novidade que enriquecia, mas também confundia, porque apagava as diferenças entre as profissões da área de comunicação. Tudo era comunicação, e isto para o jornalismo não era bom, pois se eliminava sua marca essencial, que é a postura crítica e independente diante de fatos. O curso em CIESPAL me abriu as portas para um ano de estudos de disciplinas técnicas do jornalismo na Northwestern University, em Evanston, nos Estados Unidos. Cheguei ao UNB a primeira vez em 1966, a convite do professor Luiz Beltrão, responsável pelo curso de comunicação e autor de um premiado livro sobre a filosofia do jornalismo. Mas as condições de trabalho não eram favoráveis e preferi voltar para São Paulo. A volta definitiva foi em julho de 70. O Departamento de Comunicação estava sob a chefia, como mencionado aqui, do professor Marco Antônio Dias, companheiro de militância e colega de jornalismo em Belo Horizonte. Iniciara-se um processo de recuperação do departamento, profundamente atingido pelo golpe de 64, que interrompera o projeto pioneiro conduzido pelo professor Pompeu de Souza. O ambiente interno no departamento era de cooperação, mas o terreno era minado. Poderia citar muitos casos de perseguição a professores no departamento, mas lembro o do professor Marco Antônio, já então vice-reitor da UNB, que teve de deixar o cargo por pressão do reitor e ir para o exterior trabalhar na Unesco. Quanto a mim, peço a permissão para citar 2 episódios. A recusa do reitor, em 77, em autorizar minha ida para o curso de doutorado na Universidade de Leicester, na Inglaterra, com bolsa do CNPq. E, na mesma época, a minha saída por interferência do reitor do Conselho Nacional de Comunicação do Ministério das Comunicações
para o qual tinha sido indicado como um dos 2 representantes das universidades brasileiras pelo MEC. Em meu trabalho na UNB, sempre dei ênfase ao ensino do jornalismo e ao tema das políticas de comunicação. Vivi no jornal Laboratório Campus várias fases. Destaco uma com o professor Luiz Gonzaga Mota, quando iniciamos a experiência do ensino em bloco, que hoje pode parecer óbvia, mas não era. Partia-se da ideia de que a melhor maneira de aprender não era dividindo o conhecimento em pedaços, como nas disciplinas, mas em situações-problema que exigiam a aplicação de vários conhecimentos ao mesmo tempo. Trabalhei também no campus com o professor Murilo Ramos, fazendo um jornalismo de alto nível, com excelentes alunos, hoje brilhantes professores. Alguns desses alunos estão aqui, eu cito o Elmano, que está aqui na minha lista, está na minha comitiva, aqui na frente, enfim. Faço um registro sobre uma iniciativa abortada. O projeto da Rádio UNB, feito em 87, 88, por uma equipe de professores e alunos, sob minha coordenação. Aprovado com elogios no Ministério da Educação, a concessão do canal foi negada por uma decisão política mesquinha do então ministro das Comunicações. Atuei também junto a outras entidades, tanto na questão do ensino de jornalismo, quanto em outros temas do interesse do departamento e da sociedade. Assim, fui presidente da ABPEC, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Comunicação, tendo como companheiros de diretoria os professores Ubirajara da Silva e Antônio Fausto Neto, de 74 a 76. Nesse período, a ABPEC realizou 2 congressos nacionais sobre o ensino de comunicação em Caxias do Sul e em Águas de São Pedro, em São Paulo, onde, isso em Águas de São Pedro, em sessão presidida pelo jornalista Alberto Dines, recebemos a notícia do assassinato de Vladimir Herzog. Vladimir era um amigo com quem havia colaborado na editoria de cultura da revista Visão e que, em certo momento, havíamos convidado para dar aulas no departamento. Fui consultor do CNPq, da CAPES e da CESU para assuntos de pesquisa e ensino de comunicação. E em 2 ocasiões, Luiz, não em uma, Luiz Martins, em 2 ocasiões, participei de comissões para reformulação do currículo mínimo do curso de comunicação. Quero dar destaque especial aqui ao início do programa de pós-graduação hoje FAC, era departamento, e eu estou falando departamento, início de programa de pós-graduação durante minha gestão como chefe do departamento. Nessa época, o sistema científico e tecnológico do país passava por um processo acelerado de modernização, tornando-se claro que nenhum curso na UNB teria futuro se não partisse para um programa de pós-graduação. Mas precisávamos de professores com mestrado e doutorado que eram raros. Recorremos, então, a pós-graduados formados nos Estados Unidos em comunicação e desenvolvimento. Nessa área, o pensamento predominante era a teoria difusionista, de caráter funcionalista, que considerava que a modernização de sociedades em desenvolvimento dependia de meios e modernas práticas de comunicação. 2 professores tiveram um papel-chave na elaboração da proposta do mestrado, Luiz Ramiro Beltrán e Juan Dias Bordenave, que tinham do difusionismo uma visão crítica, recusando seu caráter funcionalista, incapaz de fazer frente
aos fatores estruturais do subdesenvolvimento. A proposta do curso de pós-graduação era formar profissionais capazes de diagnosticar, elaborar, executar e avaliar projetos de comunicação para o desenvolvimento. Com isto, dava-se um passo decisivo para o estudo de políticas de comunicação. Perguntas essenciais passaram a ser feitas. Quem controla e quem deve controlar os recursos de comunicação na sociedade? Que mensagens transmitir? Para quem? A que objetivos servir? Uma marca do programa de pós-graduação, que permanece até hoje, e referida aqui pelo Luiz Martins, é a proximidade com a América Latina. E um momento especial dessa aproximação foi o Seminário Latino-Americano de Pesquisa em Comunicação, realizado em 1975, quando foi criada a Associação Latino-Americana de Pesquisa em Comunicação, a LAIC, da qual tive a honra de ser o primeiro presidente. Quero destacar o meu trabalho, junto com outros colegas, com o tema das políticas de comunicação. Isto ocorreu, por exemplo, nos anos 70 e 80, na luta dos países não alinhados na Unesco por uma nova ordem mundial da informação e da comunicação, para eliminar, evidentemente, as desigualdades enormes na posse e distribuição dos recursos de comunicação que havia no mundo. Participei dessa luta escrevendo e atuando em conjunto com outras entidades científicas e profissionais. Em outro momento, em 85, junto com um grupo de professores do departamento, reunidos no Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, SEC, preparamos um documento com um diagnóstico e propostas de ação na área da comunicação, entregue ao recém-eleito presidente Tancredo Neves. O SEC havia sido criado para atuar em espaços onde a universidade não podia chegar. Faziam parte dele os colegas Vinícius Arthur de Lima, Luiz Gonzaga Mota, Murilo Ramos, Carlos Augusto Sete e Ubirajara da Silva. Ressalto também a intensa participação do departamento nos debates da Assembleia Nacional Constituinte entre 86 e 88. Lembro-me de documento enviado ao PMDB, do qual fui um dos autores, em que dizíamos: este documento parte do suposto de que o processo de democratização no Brasil não se completará sem uma democratização de sua infraestrutura de telecomunicações e de seu sistema de comunicação social. Nele se propõem diretrizes políticas e recomendações para a ação nestas áreas que, se negligenciadas, podem colocar em risco o processo de transição política brasileira. Coube ao professor Vinícius, aqui presente, é um dos membros da minha comitiva, uma das lideranças mais fortes e lúcidas na luta por políticas democráticas de comunicação e da Constituinte, resumir de maneira feliz o que foi nossa participação quando disse: muitas ideias e propostas que alimentaram o debate da Constituinte tiveram origem no Departamento de Comunicação. Em 1977, viajei à Alemanha a convite do governo alemão para contatos com professores universitários e diversas instituições. Lembrar aqui que, na época, eu pedi ao adido cultural da Embaixada da Alemanha, que estava intermediando a minha viagem, para me pôr em contato com pessoas da universidade, com posições progressistas lá, para conversarmos um pouco, né? Eles tinham uma péssima impressão do Brasil, né? Enfim. Então, estive na Alemanha em 77 e em 80 estive na Espanha por 2 meses com bolsa do governo espanhol para pesquisa sobre políticas de comunicação na Universidade Autônoma de Barcelona. Em 1990, estive na Unesco em Paris por 6 meses, com bolsa de pós-doutorado do CNPq.
de que resultou uma pesquisa sobre a televisão de sinal aberto na Europa. Nessa pesquisa, analisei os fatores responsáveis pela introdução da televisão de mercado na Europa e como, frente a uma dinâmica privatista, o interesse público foi protegido em lei. Chamei a atenção para a prioridade europeia estratégica de manter um duopólio público e privado de televisão a fim de resguardar a diversidade do conteúdo e da informação. Nunca aprendemos a lição. Contrariando a mesma Constituição, a nossa televisão continua até hoje sob escandaloso monopólio privado. Depois de aposentado na UNB, trabalhei no escritório da Unesco no Brasil e fui autor, junto com o querido amigo e talentoso colega Luiz Martins, aqui na minha frente, dos projetos dos cursos de comunicação da Universidade Católica de Brasília e do IESB. Coordenei o curso de comunicação da Católica e, em seguida, o curso de comunicação do IESB, onde ensinei por vários anos. Tinha convidado a professora Eda, reitora do IESB, infelizmente, na última hora, ela me comunicou que não poderia estar aqui. Queria até agradecer publicamente o convívio no IESB com ela durante 12 anos, na verdade. Bem, até aqui falei sobre minha vida profissional. Peço perdão se pareceu um relato individualista, mas ainda é tempo para dizer que nada do que fiz aconteceria sem a parceria de meus colegas e companheiros em cada momento da minha jornada, muitos dos quais estão aqui presentes. Para terminar, quero destacar o grande desafio que devemos enfrentar neste momento, a ameaça à democracia que se expressa no enfraquecimento da soberania popular, da liberdade e dos direitos humanos. Todos sabem que esta não é uma questão conjuntural e nacional, mas que se insere em um processo do capitalismo financeiro transnacional, adquirindo apenas singularidades em cada país. Como relembra o sociólogo Boaventura de Souza Santos, por vários anos se acreditou que a política e o capital poderiam manter uma relação de tensões, mas capaz de sempre evoluir em direção ao progresso e ao aperfeiçoamento da democracia. Hoje vemos que isto não acontece. O dinheiro invade a política e a submete. Com isso, se desmoraliza a política e se enfraquece a democracia. No Brasil, assiste-se hoje a uma limitação crescente do debate racional e pluralista dos problemas da sociedade. O debate público é invadido pela cultura da pós-verdade, que, como observa Matthew D'Ancona, do The Guardian, vê a ciência como conspiração e não como campo de investigação capaz de mudar o mundo. A universidade pública é afetada pela falta de recursos e é ameaçada em sua autonomia. Mais do que nunca, é preciso unir forças para garantir que a universidade cumpra seu papel de democratizar a educação superior, de ser centro gerador de pesquisa e inovação e núcleo de pensamento responsável por elaborar um projeto do Brasil enquanto nação. Mantê-la forte e independente é uma questão estratégica. Por fim, é importante denunciar os fortes ataques que vêm sofrendo as conquistas alcançadas nos últimos 50 anos no campo dos direitos humanos e que beneficiaram os setores mais vulneráveis da sociedade. Impera, neste momento, uma visão preconceituosa e atrasada, incompatível com uma sociedade diversa contemporânea. Termino afirmando
democracia, comunicação, universidade pública e direitos humanos são instituições e valores de que não podemos abrir mão. Aos meus colegas da comunicação, lembro que temos uma responsabilidade especial, pois é a comunicação que constrói o sentido da realidade a partir do qual agimos no mundo. A todos, gostaria de lembrar que a responsabilidade da história é nossa. Muito obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento da magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura, que em seguida irá declarar o encerramento desta sessão solene, que concedeu o título de professor emérito a José Salomão Davi Amorim. Boa tarde para os que chegaram depois. Eu agora cumprimento o nosso mais novo professor emérito, professor José Salomão Davi Amorim, quase meu parente. Na minha família eu tenho José, tenho Salomão, tenho Davi também. Sou Abraão, né? Meu avô era Abraão. Professor Fernando Paulino, diretor da Faculdade de Comunicação, que nos presenteou com esta honraria. Somos nós que fomos presenteados. Cumprimento aqui toda a comitiva, os professores eméritos que fazem parte da comitiva, os demais professores, os decanos aqui presentes, assessores, os diretores, está aqui o professor Sanches, o professor Jaime, eu tinha visto um outro diretor, acho que já foi, a nossa querida Cláudia Amorim, que é um presente para a universidade também, diretora de Pesquisa e Inovação, do Decanato de Pesquisa e Inovação, que é sua filha, e que tem feito um trabalho brilhante à frente do recém-criado Decanato de Pesquisa e Inovação. Está colocando a universidade, juntamente com a professora Maria Emília, em outro patamar de pesquisa e inovação. Muito obrigada pela sua filha. Obrigada pela sua filha. Cumprimento todos os presentes, os familiares. Nestas homenagens, nós costumamos ser nós os homenageados. E hoje, com este discurso belíssimo, com todos os discursos, com o seu discurso belíssimo também, que nós também agradecemos, nós vemos a riqueza da Universidade de Brasília. Uma história de luta, de sucesso, mas uma história que, acima de tudo, tem um compromisso com esse país. Nós aqui, ficamos aqui, eu, professor Paulino, ele conhece muito mais a história da faculdade, obviamente, né? E ficamos aqui babando, digamos assim, né, professor Paulino, ouvindo o senhor falar. A Universidade de Brasília agradece por tudo que o senhor fez pela universidade, pelo que continua fazendo, e parabeniza mais uma vez a Faculdade de Comunicação pelo título de professor emérito. A professora Isabel Montandon, relatora do seu processo no Conselho Universitário, relatou toda a sua história acadêmica, a criação da pós-graduação, todo o seu papel dentro da faculdade. E nós aqui hoje tivemos a oportunidade de ver o outro lado da história, né? A história familiar, a história política, a história dedicada ao país, que eu acho que se complementam. O senhor foi com aprovação unânime do Conselho Universitário e não poderia ser diferente, né, professor Fernando? A Faculdade de Comunicação é uma das principais faculdades da universidade, se tornou, aqui com esses guerreiros ao longo dos anos, grandes nomes da comunicação do país e tem conseguido influenciar a comunicação do país. Infelizmente, não tanto quanto nós queríamos e quanto o país precisa, mas podemos dizer que temos tido sucesso dentro de todas as adversidades porque temos passado ao longo dos anos.
Está ali a professora Dione Moura, chefe do departamento, e que está ali no fundo, e que foi diretora do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação também. Então, a faculdade também contribuindo para a pós-graduação da universidade ao longo de todos esses anos. A professora Thaís, professora da Faculdade de Comunicação, e que é a nossa secretária de Comunicação da Universidade de Brasília. Resgatamos um projeto que foi trazido pelo professor Gonzaga Mota, quando ele foi secretário de Comunicação, que foi a revista Darcy, em homenagem ao nosso fundador. Uma revista de divulgação científica e cultural com a cara da Faculdade de Comunicação. E nós fazemos questão de trazer a revista e já estamos com um novo número no forno, né, professora Thaís? Já está saindo. Já é o primeiro número de 2019. É uma revista que traz as nossas pesquisas, os nossos projetos de uma linguagem mais simples, mais acessível para a comunidade, porque também é uma forma da universidade chegar na sociedade. E é mais uma contribuição da Faculdade de Comunicação que o senhor ajudou a criar. Como o senhor bem disse, né, a universidade tem que se manter firme, tem que se manter forte e independente. É uma questão de estratégia. E unidos. Temos que nos manter unidos cada vez mais num momento difícil, porque passam as universidades brasileiras e nós não estamos numa situação diferente. Temos que pensar que esta universidade já foi alvo de tantas adversidades e que este momento é o momento de nós darmos as mãos para que a universidade supere mais este momento difícil. E certamente irá superar. Não temos dúvida de que a superação desses momentos se dá com a nossa história, como que o senhor representa aqui, agora vem para mais uma nova cadeira de eméritos e por toda a comunidade aguerrida, competente que nós temos. Somos uma das principais universidades do Brasil e da América Latina. E assim continuaremos sendo. Autônomos, dentro das nossas limitações, fortes, competentes e excelentes, mas sempre comprometidos com o desenvolvimento e com a melhor qualidade de vida da nossa população. É para isso que a Universidade de Brasília foi criada, é assim que a universidade deve continuar atuando. Por isso, nós só temos a agradecer tudo que o senhor representa para a Universidade de Brasília, esperando que o senhor continue contribuindo com a comunicação da UNB e do país. Com essas palavras, eu declaro encerrada esta sessão solene de outorga de título de professor emérito da Universidade de Brasília. Tenham todos uma boa tarde. Que saudade do luar da minha terra, lá na serra prateando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar do meu sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. A gente pega na viola que ponteia e a canção é a lua cheia nos nascer no coração. É um prazer imenso de conviver com você, com sua família, com a Sônia. E você desde sempre foi e continua sendo uma referência para mim, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista humano. Você sabe disso, eu estou apenas reafirmando. Hoje é uma data especial, você sabe o que eu penso também sobre esse emérito, eu acho que você já devia ter recebido esse título. Então,
Meus parabéns de novo, tudo de bom, vida longa, e estamos aí. Você é um grande amigo. Um abração. É uma justiça muito grande que se faz ao professor José Salomão Davi Amorim. É um amigo com quem eu convivi intensamente entre os anos de 1984 e 1987, quando eu estudei na UNB. Foi meu professor, foi meu amigo e até hoje ainda uma grande referência para mim na comunicação, no jornalismo, uma referência ética muito grande, uma referência política. Então, acho que é isso, uma justiça grande. E fica aqui um grande abraço ao professor Salomão, meus cumprimentos por tudo que você representa para nós. Eu, como ex-aluno seu, sei que todos os seus ex-alunos assim também pensam que a justiça que foi feita agora em lhe conceder o título de professor emérito da Universidade de Brasília, a universidade pela qual você sempre lutou e se empenhou para que ela estivesse entre as grandes do Brasil e da América Latina. Um abraço, professor. Querido amigo e colega Salomão Amorim, eu vi o quanto a gente deve a figuras como você, que comandou, se possa assim dizer, a vanguarda da nossa Faculdade de Comunicação, que atravessou todo esse tempo com a maior dignidade, se tornou um mestre dos mestres, porque ao olhar para a universidade, muitos dos nossos alunos estão hoje incorporados ao seu corpo discente da Universidade de Brasília. Então, mais do que tudo, vocês foram vanguarda, vocês plantaram essa semente, que é uma semente que é para toda a vida, na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Você, não posso esquecer, que era aberto a todas as manifestações, os diversos setores da nossa faculdade. Trouxe para o nosso convívio a viúva e o realizador do filme do Cabra Marcado para Morrer, cujo herói, posso dizer assim, era João Pedro Teixeira. E você abriu a sua sala e, por meu intermédio, pudemos ouvir ao Coutinho, o Eduardo Coutinho e a dona Elizabeth Teixeira. Meus parabéns a você por essa justa e merecida investidura como professor emérito dessa universidade. Olha, é um prazer enorme poder falar sobre o meu colega, amigo, irmão Salomão Amorim. Eu tive durante tantos anos e mantenho ainda hoje, uma convivência muito amigável com o Salomão. Eu o considero meu irmão mesmo, não é porque hoje é essa festa, esse brilho todo do título dele, mas de fato é uma pessoa com a qual eu tenho um afeto muito grande, uma identidade muito grande e uma amizade muito grande. Nós convivimos durante mais de 15 anos, todos os dias, diariamente, na Faculdade de Comunicação. Durante muitos anos, nós fomos os professores do campus, uma atividade acadêmica e pedagógica que nós criamos na Faculdade de Comunicação, que existe até hoje. E durante anos e anos trabalhamos no campus, fazendo o campus, trabalhando com os alunos, no dia a dia, como se estivéssemos dentro de uma redação. E isso estreitou muito a nossa relação, fez com que a gente se aproximasse e criasse laços muito fortes entre nós. Então é um prazer muito grande poder ter participado dessa cerimônia e estar vendo o Salomão receber um título tão merecido. Bom, eu agradeço ter partilhado essa vida bonita que nós tivemos, eu também tive com ele, principalmente agradeço pelos valores que ele manteve ao longo da vida, sempre com muita preocupação com justiça, com igualdade, com honestidade. Isso foi uma coisa muito importante para nos manter unidos e para ter uma família realmente baseada nesses valores. Não há, ó gente, ó não.